próprio jornal Charlie Hebdo já foi atacado antes, em 2011, quando radicais muçulmanos bombardearam a redação em protesto contra a publicação de charges que consideraram ofensivas ao profeta Maomé. Na ocasião, ninguém saiu ferido. Na periferia de grandes cidades francesas, inclusive Paris, jovens árabes muçulmanos, alguns já em terceira geração, nascidos e educados na França, se revoltam periodicamente em protestos de rua contra o que consideram discriminação contra a sua etnia e religião. Partidos de direita, como a Frente Nacional, de popularidade crescente, sobretudo em sua postura contra estrangeiros na França, declaram sua oposição à presença de muçulmanos no país que consideram, em essência, cristão, mas sob influência islâmica crescente. J'ai peur que cet attentat fournisse des prétextes à ceux qui veulent mettre de l'huile sur le feu pour diviser les Français. J'ai peur aussi que fassent place les sentiments de vengeance, les instincts les plus bas, et qu'ils prennent la place plus exactement de la réflexion, de la discussion, et ça m'angoisse profondément. Essa posição anti-muçulmanos ganhou impulso recente na vizinha Alemanha, onde há poucos dias manifestantes saíram às ruas com bandeiras, cartazes e discursos contra imigrantes em geral, islâmicos em particular. Esses movimentos que vêm crescendo no Ocidente e muito especificamente nos vários países europeus, eles provavelmente conhecerão um crescimento ainda maior, é claro, à luz desses fatos que a gente acaba de testemunhar, mas eles já têm uma vida própria há um tempo, né? E é claro que eu acho que, do ponto de vista do Ocidente, isso deve ser tomado com grande preocupação, porque o que deveria preocupar o Ocidente não é a islamização do Ocidente, porque ela não está acontecendo, simplesmente ela não está acontecendo. Há uma presença cada vez maior de populações muçulmanas no seio das sociedades ocidentais, mas isso não é um problema em si mesmo. O problema para o Ocidente é essa deterioração do seu próprio tecido social, na medida em que ele vai retornando a um código de xenofobia, de extrema-direita, de rejeição do outro. Quer dizer, aquelas coisas que o Ocidente parecia já ter superado, né, nos últimos séculos, talvez, volta a conhecer vida nova no Ocidente, e isso deveria ser a grande preocupação do Ocidente. Por outro lado, é claro que isso é um reflexo de uma tensão que se está dando entre esses dois universos, pensados como dois universos. Eu acho que é falsa essa dicotomia, mas de todo modo nós tendemos a pensar o Ocidente como uma coisa e o Islã como outra, né? Há uma tensão entre esses dois universos que é sentida nas sociedades europeias internas, mas que é sentida também no globo terrestre, né? E isso também conhece digamos, uma agudização crescente, e é preciso também pensar qual vai ser a postura do Ocidente em relação ao mundo islâmico, não só dentro da sua sociedade ocidental, mas também dentro do mundo, né? A intervenção militar do Ocidente em países de maioria islâmica, sobretudo Afeganistão e Iraque, ajudou a radicalizar ainda mais jovens muçulmanos pela Europa, indignados com as cenas de maus tratos e mortes da população civil nestes países invadidos por tropas americanas e europeias em caça a terroristas. Centenas destes jovens muçulmanos ocidentais têm se juntado à luta ao lado do grupo extremista Estado Islâmico, que atua na Síria e no Iraque. O número maior desses voluntários saiu da França, onde as autoridades de segurança temem o retorno desses ativistas para as suas comunidades, já com treinamento militar e prontos para atuar em território nacional. Há algo no ataque que acabou de acontecer que talvez indique de fato alguma participação desses grupos, como o Estado Islâmico e outros parecidos com ele, que é o fato de que justamente foi um ataque muito bem orquestrado, muito bem planejado e muito bem
executado. Há ali sinais de gente que foi treinada para o combate, né, como tendo sido os executores desse ataque. E isso é algo que já estava um pouco nas discussões sobre o Estado Islâmico e sobre o que decorrerá da experiência do Estado Islâmico. Como se sabe, o Estado Islâmico tem muitos dos seus membros vindos da sociedade francesa, inglesa e de tantos outros países americanos, europeus e assim por diante. Eles vêm literalmente de todos os lugares para lutar ao lado de Daesh. E havia já uma preocupação de que esse pessoal, quando retornasse à sua terra, retornasse extremamente bem treinado e com essa disposição para atos de maior violência. Então, ainda que seja uma conjectura, há uma possibilidade que esse seja o primeiro episódio de volta, né, dessas pessoas que foram lutar ao lado do Estado Islâmico e que estão voltando agora para lutar em casa. Né? Como os governos europeus estão enfrentando essa situação? Há uma maneira melhor de conter essa onda? É bastante difícil imaginar quais são todas as ferramentas possíveis para lidar com o fundamentalismo. Durante muito tempo a gente imaginou que a única ferramenta para acabar com esse tipo de consideração era dar democracia e construir o Ocidente nesses países. É o chamado a construção de Estado, ou state building, em que o Ocidente vai para determinados países, como no Afeganistão, por exemplo, tenta criar nesses países instituições parecidas com as nossas do Ocidente e que isso acabaria com esse tipo de radical. O problema agora é que essas ferramentas estão denotando que não funcionam mais. Existem indivíduos na Europa que nasceram a vida inteira na Europa e, apesar de terem contato com esse tipo de consideração, mesmo assim caem para o lado radical. As ferramentas, então, acabam sendo múltiplas. Por um lado, você tem um aumento no controle das fronteiras, impedindo a chegada desses indivíduos. Você tem um aumento cada vez maior do tipo de material que vai ser divulgado nesses países. Então, você tem um aumento da justiça tentando bloquear certos vídeos, mesmo do Estado Islâmico. E você tem, em alguns momentos, até mesmo movimentações xenófobas, pedindo a completa retirada de refugiados ou de imigrantes árabes ou algo parecido. Eu acho que o resumo da história é: não há uma ferramenta muito clara, não há uma ferramenta única, mas definitivamente lidar de forma homogênea, como se todos esses indivíduos fossem terroristas, não é a melhor solução. Por que esse radicalismo aparece em alguns países da Europa, não em todos, também não em todos os continentes e muito menos aqui no Brasil? No caso específico brasileiro, a população árabe que veio já há bastante tempo é uma população sírio-libanesa de maioria cristã. O que não é um grande problema no Oriente Médio, né? Os cristãos entre si não disputam, cristãos e judeus no caso. A gente brinca que a grande disputa entre judeus e árabes no Brasil é de respeito a qual o melhor hospital, se é o sírio-libanês ou se é o Albert Einstein. Mas porque são basicamente cristãos e judeus. Aí a nossa população islâmica ainda é muito reduzida. O que nós estamos vendo na Europa são agora descendentes de antigas colônias que voltam para a metrópole de alguma forma tentando uma vida melhor e que muitas vezes não se sentem inseridos ou abraçados por esse país. Que tipo de Islã é esse dos terroristas que atuaram nesta quarta-feira na França? Então, é o não Islã, na verdade. Assim, claro que toda mensagem religiosa, quer a gente seja crente ou não, né, quer a gente professe alguma religião ou não, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, se quisermos, né, num código muito simplista, porque todo o código religioso passa pelo intérprete que é o homem. E o homem é capaz do bem e do mal. Então, tanto o Islã como qualquer outra religião podem sofrer uma leitura, né, que leve a esse tipo de violência, de intolerância, etc. E é claro, o Islã como um código, uma mensagem, mais uma vez, quer acreditemos ou não, ele não é passível de receber culpas, né? Quer dizer, os homens é que são os responsáveis, tanto pelo bem que eles fazem com a religião, quanto pelo mal que eles fazem com ela. Mas este, certamente, não é o Islã dos muçulmanos que constituem quase um quarto da população do mundo, né?